E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Brainer, só avisando para vocês antes de começar a nossa aula que a vacinação contra a Covid-19 já está disponível para os adolescentes a partir dos 12 anos. Então não fica de fora dessa, pois é importante que todos estejam vacinados. A vacinação acontece todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 até as 15 horas. Sábados e domingos, das 8 ao meio-dia, lá na quadra da Escola Pereira Carneiro. Os adolescentes que estão na zona rural devem procurar a unidade de saúde mais próxima e fazer o agendamento da vacina, tá? É importante que vá acompanhado de um responsável maior de 18 anos. Então, galera, tá esperando o quê? Vamos juntos combater esse vírus. Atenção, porque vai começar a aula de Geografia. Olá, turma. Aqui é o professor Bruno Viana. Vamos juntos a mais uma aula de Geografia aqui pelo canal. Espero que todos estejam bem. Agora a nossa aula será para os 8º anos, tá? Peguem seus materiais para suas anotações. Lembrando que hoje é a nossa aula de revisão. Logo mais após a aula, vocês farão a avaliação da 4ª unidade. Então prestem atenção, né? Se dediquem, anotem algumas curiosidades para fazer uma boa prova. Lembrando que nosso conteúdo está bem específico, não é? Bem resumido, somente para abordar mesmo os conteúdos que estarão na prova, tá? Então, nossa aula 19 de revisão. Antes da nossa revisão, vamos fazer rapidamente, não é, a correção da atividade da aula passada, que vocês receberam. Na aula passada, a primeira questão dizia, o Mercado Comum do Sul é uma organização intergovernamental e um importante bloco econômico, onde e quando foi fundado o Mercosul. Tá? Então, a alternativa certa, letra C, né? A partir do Tratado de Assunção, a capital do Paraguai, em 1991. Tá? Segunda questão. Os países fundadores do Mercado Comum do Sul, o Mercosul, são, então, os 4 países fundadores da alternativa D, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Terceiro, os países membros associados, né, ao Mercosul são, então a alternativa certa é a letra B, os países associados, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Peru e os convidados Suriname e a Guiana. Tá? Quarta questão. Além das 4 nações que formam o Mercosul, chamados de Estados-partes, outros países membros da ALAD também participam como convidados. Qual o significado da sigla ALAD? Não é? Aquele bloco anterior ao Mercosul. Então, a alternativa certa é a letra A. É a Associação Latino-Americana de Integração. E o quinto, podemos afirmar que a expressão União Aduaneira simboliza uma associação de um grupo de países que se caracteriza por 2 pontos. A adoção de uma tarifa externa comum, a TEC, e a livre circulação de mercadorias oriundas dos países associados. Então, a alternativa certa é a letra A, é verdadeiro, sim. Tá? Feita a nossa correção, vamos para a nossa revisão. Né? Na nossa revisão, vamos abordar um pouco, né, dessas 3 aulas passadas. Ó. A desigualdade social, a questão da Antártica, certo? E o próprio Mercosul. Então, vamos ver um pouco dessas aulas passadas. Primeiro, o que é a desigualdade social? Então, nós vimos lá na aula passada que representa a diferença no padrão de vida e nas condições de acesso a direitos, bens e serviços entre integrantes de uma sociedade. A desigualdade social pode se manifestar de diferentes formas,
no âmbito econômico, no âmbito escolar, profissional, a questão de gênero, tá? Entre outros. Por isso, é comum também a utilização do termo no plural, ou seja, desigualdades sociais. Dentro da nossa sociedade capitalista atual, a desigualdade é um dos pilares, né? Nós vamos ver em qualquer segmento a economia, né? Muito dinheiro na mão de alguns, pouco dinheiro na mão de muitos. A questão escolar, né? A qualidade de ensino, até onde o indivíduo vai chegar, o profissionalismo, cursos técnicos que vai fazer você ter uma profissão. O gênero também é uma desigualdade muito crucial no Brasil, porque as mulheres ainda ganham menos do que os homens, realizando os mesmos trabalhos. Então nós vimos isso, né? A questão da etnia, da cor, né? Negros e brancos, são desigualdades visíveis na nossa sociedade. Então é muito distinto essa relação. A desigualdade econômica, essa é a principal, né, que a gente vê, sente na pele, a questão do dinheiro, economia. Então, o fenômeno da desigualdade social é marcado principalmente pela desigualdade econômica, gerada pela concentração de renda. A concentração de renda gera um desequilíbrio no modo de vida dos grupos que compõem a sociedade. Então lembrem, na hora da prova, que com certeza um dos fatores para a desigualdade econômica no mundo é a concentração de renda na mão de poucos, enquanto milhares ou milhões aí não têm nada, né? Vivem com migalhas. Essas imagens mostram a segregação social. Né? De um lado, um condomínio bem rico, separado por um muro, né? De outro lado, uma favela, áreas de difícil acesso, sem estrutura básica social, a fome, né? Que alastra todos os países do mundo, no Brasil também não é diferente, é a questão da falta de alimento. Isso aí, ó, é um com saco de dinheiro, o patrão, o burguês, o outro com saco de lixo, né, ou de reciclado, ou de alguma coisa para sobreviver, né, mendigar. Sociedade excludente. O que é isso? Excludente vem de excluir. Lembrem disso. Em uma mesma sociedade, alguns grupos possuem total acesso a seus direitos e a uma vida digna, enquanto outros grupos são excluídos. Uma grande parcela da população tende gradativamente à miséria, à ausência de condições materiais que garantam a sua própria existência. Então veja só, é a questão da exclusão social. E são fotos aí do Brasil, a questão pobre, miserável, alguns que não têm nada para comer, né? Ver sua família passar fome, necessidade, outros sem perspectiva nenhuma, né? Às vezes não está nem na escola, está em casa, perdendo aquele tempo sagrado de aprender, de estudar. Então são excluídos, porque no futuro próximo não vão ter profissão, não vão ter um rumo certo para melhorar de condição de vida. Isso aí é exclusão. Olha aí a desigualdade social no Brasil. No Brasil, a desigualdade social é marcante e afeta direta ou indiretamente a maioria dos brasileiros, o que se confirma pelos resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD. De 2016 a 2017, o índice de pobreza extrema no país cresceu um pouco mais de 11%, então em apenas um ano. Com a pandemia, houve um aumento considerado nesses números, e cerca de 13% da população passou a viver abaixo da linha da pobreza. Então é a questão realmente da miséria, né, da falta do básico para sobreviver. Então a imagem aí, agentes comunitários distribuindo aí alguns alimentos, em alguns lugares medicação, vacina, mas a situação é essa. E com a pandemia só agravou.
O Brasil encontra-se, olha, em 8º lugar no ranking de países mais desiguais do mundo. Documento organizado pela ONU, a Organização das Nações Unidas. Já o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, é o índice que mede, olha, os níveis de educação, acesso à saúde e economia. Lembrem, né, na prova, esse índice é medido por esses níveis. Então, o Brasil vai ocupar a posição 84 de 189 países, né? Isso em 2020, no ano passado. Então, não é nada agradável, uma posição totalmente desconfortável. Então, é muito baixo ainda para o padrão, para a potência que o Brasil tem. Olha aí a imagem, um homem morando na rua, recebendo aí esmolas e um jornal mostrando que o IDH sobe. Mas sobe aonde? Não é? Qual a realidade? Para ele não subiu, para ele não melhorou. Então, são questões sociais. Agora, outra aula que nós vimos, né, recentemente foi sobre a Antártica. Então, quais os aspectos gerais da Antártica? Esse que é um dos 6 continentes do nosso planeta, tá? É o 5º maior. A Antártica é o continente mais ao sul do planeta, com uma área de 14,4 milhões de quilômetros. É o 5º maior continente do mundo. Nele se localiza o Polo Sul, o ponto mais meridional da Terra. Ou seja, nosso planeta, ele, através do seu movimento, do seu eixo de rotação, ele vai ter o Polo Norte e o Polo Sul. E o Polo Sul fica exatamente ali, ó, no centro da Antártica. Então lembrem, é o ponto mais meridional da Terra. Meridional sul, tá certo? Sempre ao sul. Então é esse continente. Branco aí na imagem porque realmente é um continente gelado. As áreas mais frias, né, do nosso planeta. Professor, a Antártica pertence a algum país? Veja, essa pergunta não é sempre nos fazem. Então vale ressaltar que a Antártica é uma zona politicamente neutra e que não pertence a nenhum país, sendo, sobretudo, uma área de preservação científica. Embora não haja habitantes permanentes, cerca de 4.000 cientistas realizam pesquisas no continente, isso durante o verão, né? No inverno, cerca de 800 permanecem lá. A Antártica possui diversos recursos naturais: o chumbo, prata, cobre, o petróleo, gás natural, etc. No entanto, a extração mineral também foi proibida com o Tratado da Antártica. Vejam só. Então é um continente, mas não pertence a uma nação, e sim uma base científica, onde várias nações compartilham do seu território, cada um na sua zona científica, inclusive o Brasil. E essa proibição, né, de extração de recursos de vida animal na Antártica foi feito pelo tratado, né, o Tratado da Antártica, um acordo feito na época por alguns países, lá em Washington, nos Estados Unidos, em que proibiu a extração de recursos. Porém, a ganância humana, né, fazem com que alguns países entrem em conflitos, desejando a soberania daquele território. Isso ainda não acontece, mas eles buscam essa soberania, ou seja, ser dono de uma parte daquele território. Mas lembrando, é uma base científica mundial muito importante. Olha a importância da Antártica. Na questão climática, a principal função do continente é a de regulador térmico, controlando as circulações atmosféricas e oceânicas, influenciando no clima e nas condições de vida na Terra. Então, quando fala que é um regulador térmico, é como se fosse um termômetro, não é? Que vai regular as águas, os oceanos, as correntes, se vão ficar mais frias, mais quentes. Isso no período de inverno, no período de verão. Olha aí, ó, o degelo da Antártica, que sempre aconteceu, é uma questão natural,
Porém, com esse aquecimento acelerado, né, esse efeito estufa descontrolado, faz com que esse continente vá perdendo várias áreas que antes eram totalmente congeladas. Então essas imagens mostram muito bem esse degelo, essa evolução no degelo da Antártica. Olha aí a imagem de 1984, aquela área branca ali, ó, toda coberta de gelo. É um oceano gelado. E em 2012, boa parte daquela área congelada hoje não existe mais, virou líquido. Então mostra claramente como o aquecimento já está influenciando nesse degelo. E agora vamos ver o último assunto, né, que a gente viu na última aula, era sobre o Mercosul, tá? Esse bloco econômico, olha. O Mercado Comum do Sul é uma organização intergovernamental fundada a partir do Tratado de Assunção, a capital do Paraguai, em 26 de março de 1991. Estabelece uma integração inicialmente econômica, configurada atualmente em uma união aduaneira, na qual há livre comércio, intrazona e política comercial comum entre os países membros. Lembrando que essa é a orientação, né, de integração do Mercosul na sua origem. Lembrando que não funciona muito bem dessa forma. Tem muitos impasses. Né? Isso vai depender muito do governo de cada país. Às vezes tem governo que são da mesma ideologia, dos mesmos partidos, dividem os mesmos pensamentos, e essas relações vão ser mais amigáveis e mais favoráveis. Às vezes os países não se batem muito na questão política e ideológica, e isso vai atrasar um pouco. Lembrando também que cada país coloca a sua tarifa, seus impostos, de acordo com sua economia. Então, é um bloco econômico importante, porém, no seu funcionamento, ainda está longe de outros blocos, como a União Europeia, por exemplo. Então, os presidentes dos países membros em 1991. Essa é a foto histórica, não é, do acordo assinado lá em Assunção. Presidente do Brasil, da Argentina, do Paraguai e do Uruguai. Tá? Lembrando, o primeiro da esquerda para a direita era o presidente da época, o Fernando Collor de Mello. Ele era o presidente do Brasil em 91. Tá certo? O termo bloco significa que os países adotaram medidas, entre elas, para favorecer o comércio internacional interbloco, para favorecer, melhorar as relações. Além das 4 nações que formam o Mercosul, chamados de Estados-partes, outros países membros da ALAD, a Associação Latino-Americana de Integração, podem participar na qualidade de convidados das reuniões dos órgãos, da estrutura institucional, para tratar temas de interesse comum, mas sem direito de voto. Então são chamados estados associados. Olha aí, a Bolívia, o Chile, a Colômbia, o Equador, Peru, né, e os convidados, Guiana e Suriname. Esse mapa mostra bem, ó, em verde, os 4 países membros, pleno, né, os estados partes. Em azul claro, os membros associados, que participam das reuniões. E em vermelho, aí, o único país em vermelho é a Venezuela, que foi um estado parte, né, em 2012 entrou e foi suspenso em 2016. Então, por enquanto, a Venezuela está fora desse bloco, né, do Mercosul. Aí nossas referências, tá certo? Obrigado pela atenção e tenham todos uma ótima prova, tá certo? Muito obrigado e até mais.